Olá! Hoje nós vamos iniciar o nosso terceiro vídeo falando por que formar discípulos. E nós temos o maior exemplo, que é Jesus, que formou os discípulos antes que ele enviasse eles ao ID. E nós vemos que Jesus, ele primeiro demonstrou, ele mostrou, ele tirou todas as dúvidas, ele respondeu aos questionamentos dos discípulos, ele conviveu com os discípulos, ele pregou para os discípulos, ele contou aos discípulos segredos que muitos ainda não estão nem mencionados aqui e não foram mencionados na Bíblia Sagrada. Nós sabemos que a experiência que os discípulos tiveram com Jesus foram experiências íntimas. E depois que Jesus fez tudo isso, Jesus ele instruiu os discípulos. Ele disse para eles como eles deveriam se comportar diante das situações. Avisou, alertou, disse o que poderia acontecer. Aqui em Lucas 10, do 3 ao 8, diz o seguinte: Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saudem ninguém pelo caminho. Ao entrar numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará para vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Jesus os direcionou, Jesus os instruiu, Jesus disse como eles deveriam se comportar. E eu acho interessante que aqui no versículo 3, eu vos envio como cordeiros em meio de lobos. Então ele já adverte aqui as dificuldades que eles teriam aonde eles entraram, aonde eles fossem entrar. Então ele já os alertou sobre o que é carregar a mensagem de Jesus. Então eles são instruídos do que levar, do que não levar, de como se comportar, de como fazer diante dos lugares que eles tinham que ir para anunciar Jesus Cristo, curar, libertar, transformar. E Jesus ele tomou muito cuidado com como falar, como expressar. Ensinou eles também a não serem confusos, não fazer confusão, porque você vê que quando Jesus ele fala assim, não fique de casa em casa. Quando nós queremos, almejamos coisas, às vezes nós criamos confusões, e Jesus aqui ele deu esse exemplo para que eles não causassem confusões dentro dos lugares aonde eles estiverem, que eles estivessem, Ensinou eles a serem servos, a servir as pessoas, a sentar com eles à mesa, comer do que eles derem para ele. Isso remete também ao cuidado que nós temos que ter sobre que tipo de evangelho nós queremos viver, Nós achamos que porque carregamos uma mensagem ou porque portamos certos dons, nós somos melhores ou maiores. E eu vejo assim, algo que o Senhor ontem, ele me deu uma palavra que está em João 13, que fala um pouco disso, que Jesus ele ensina aqui
capítulo aqui de Lucas 10, quando ele envia os discípulos. Nós vemos que hoje, você olha dentro da igreja, nós temos muita dificuldade de termos diáconos, né, que serve ali, que arruma as cadeiras, que prepara a Santa Ceia, que recebe os irmãos, que ora pelos irmãos. Nós temos uma dificuldade muito grande de ter uma boa equipe de diaconia. E eu aprendi muito com um ministério qual hoje eu caminho, sobre a questão de ser servo, de estar a serviço do reino. E às vezes nós, porque temos títulos, né, ou de pastor ou de qualquer outra coisa, nós achamos que nós não podemos e nem precisamos servir dentro da igreja. E eu vejo que um líder, que ele é servo e que ele sabe o que é servir, estar a serviço, ele não precisa correr atrás de diáconos. Deus, ele é tão maravilhoso que Deus, ele traz, porque o próprio líder entende o que é servir. E ele, como um líder, ele é um exemplo, ele está em destaque. Então, ele sendo servo, as pessoas têm esse exemplo do que é ter alguém a serviço do outro. Nós temos uma tremenda dificuldade de servirmos uns aos outros. E Jesus, nesse capítulo de João 13, você vai ver que Jesus, ele lava os pés dos discípulos e ele diz: eu deixo esse exemplo para que vocês saibam que ninguém é maior do que o outro que não possa servir. Então, eu vejo que o amor de Deus por nós é tão grande e Ele nos ensina a ser servo, Ele nos ensina a estar a serviço um dos outros e do amor. E eu quero deixar essa mensagem hoje ao seu coração, para que você seja fortalecido, para que você seja cheio da presença do Senhor nesse dia, nessa hora, que o Senhor, ele venha encher o seu coração da presença dele, que você aprenda como nós temos aprendido, que você venha assim desejar estar a serviço do seu irmão, que você tenha desejo de ser discípulo, desejo de fazer e formar discípulos, lembrando da importância que é demonstrar, da importância que é de ser íntimo, caminhar com essa pessoa, da importância que é de você gastar tempo ensinando, respondendo as questões ali, as indagações daquele discípulo, entendendo a importância que tem de você instruir aquela pessoa, você instruir a quem você está discipulando. Então, hoje eu oro para que você tenha esse desejo, tenha essa vontade de ser discípulo e de formar discípulos. Amém? Que você venha ser fortalecido nesse dia e que você tenha esse desejo. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é aquele que ensina, Ele é aquele que direciona, né? Nós pecamos muito como líderes, muitas das vezes, porque nós apontamos o erro, mas não antecedemos o erro. Nós preferimos reprimir, corrigir, com um ar de que somos maiores e que somos superiores, do que chegar e anteceder, falar: olha, fulano, é o seguinte, isso leva a isso. A palavra de Deus ensina assim, assim e assado. Então,
Um verdadeiro líder que forma discípulos, ele direciona, ele instrui, ele fala. Ele não tapa os olhos, ele não deixa as coisas acontecerem primeiro para depois ir reprimir e disciplinar. Oh, meu Deus, eu sei que nós precisamos ter limites, eu sei que nós precisamos ser sim corrigidos, porque é um pai que ama, ele corrige, ele ensina, mas tá bom, mas será que eu fiz o que um pai faria, que é instruir antes do erro, direcionar? Porque você já pensou se Jesus tivesse pegado os discípulos que caminharam com ele, tivesse chamou Pedro, chamou João, chamou Tiago, chamou Mateus, chamou Judas, né? Foi chamando e fosse colocando para trabalhar. Ah, não, agora vocês vão fazer isso. Não, agora vocês vão fazer aquilo. Sem antes andar com eles, né? Ele primeiro chama eles e fala assim: larga tudo e me segue. Vamos, larga tudo e me segue. Então eles começaram foram seguindo. E na caminhada, Deus foi revelando, né? Na caminhada, Jesus foi revelando a eles todas as coisas. Foi falando as mensagens, foi demonstrando a cura, foi demonstrando a libertação, foi demonstrando o cuidado com as pessoas, foi curando os enfermos, foi na caminhada. Eles foram caminhando e foram com ele, e foi assim. E quando chegou o tempo deles irem, ele chegou neles e falou: agora vocês vão, chegou o tempo, vocês foram preparados. Agora, no tempo da preparação, eu envio vocês. E foi assim. Então, eu oro para que você tenha esse desejo. Amém? Pai, Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pai, nós te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados. Senhor, eu venho colocar diante de Ti a minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos, Paizinho. Eu venho te clamar, Senhor, arde em nós o desejo, Paizinho, de sermos servos, de servirmos a Ti, servirmos uns aos outros, Pai. Vem, Senhor, e nos atrai a Ti para que aprendamos, Senhor, a estar a serviço do Teu reino, Jesus. Vem nos capacitar, vem nos ensinar, vem a quebrantar os nossos corações. Jesus, Ele nos deu esse exemplo quando Ele lavou os pés dos discípulos e nos ensinou a estar servindo. Pai, quão grande é o Teu amor por cada um de nós, porque o Senhor deixou tudo registrado na Tua palavra, Pai, para que nós, Senhor, caminhássemos no caminho do Senhor, Pai. Sim, o Senhor nos chamou e nós hoje estamos caminhando contigo, Pai. Nós queremos avançar, crescer, até chegar o nosso tempo, Senhor, de nós irmos e fazermos conforme a Tua vontade. Senhor, nos ensina a ser bons discípulos. Nos ensina, Senhor, também a formar discípulos. Nós queremos deixar, Senhor, a Tua marca. Queremos ser instrumento do Senhor para deixar a Tua marca, a Tua palavra, a Tua vida na vida de outros, Pai. Vem, Senhor, nos capacitar. Traz-nos sabedoria. Traz-nos discernimento, Senhor. Nos encha de desejo, de vontade, Pai, de caminhar. Bendito é o Teu nome, Senhor, porque Tu reinas e reinarás eternamente pelos séculos dos séculos. Não há outro além de Ti. Louvado seja o Teu nome. Amém. Deus te abençoe. Amanhã teremos a nossa live às 8 horas. Uma palavra abençoada. Deus já está me dando. Eu creio que amanhã Ele vai me dar mensagem fresquinha do céu. Amém? Mensagem fresquinha. Eu creio que Ele vai mandar amanhã. E nós vamos orar e vamos ter um tempo juntos. E na quinta voltamos com o quarto vídeo e na sexta o quinto e último vídeo falando dessa série Por que Formar Discípulos. Próximo vídeo é algo muito legal, estou vendo aqui o que é o discípulo. Eu vou estar falando com vocês e explicando o que é
que é discípulo, né? Da onde veio essa palavra e o que é o discípulo. E por último, avançar, né? Jesus nos ensinou e disse, vamos, e também faça discípulos. Será o nosso último vídeo. E não perca os próximos vídeos. Que Deus te abençoe, curta, compartilhe e vamos avançar caminhando com Jesus. Aleluia! Até o próximo vídeo.